Então, quando li o roteiro, liguei para o meu agente e disse, tanto faz. Oh. Não importava muito para mim, então ele disse, não, eles querem que você interprete Red. Apego a Rita Hayworth e a redenção de Shawshank, Tucker, isso foi algo que ficou com você por anos. Sim. Antes de se materializar. Sim, de fato. Você estava simplesmente encantado com o livro original, a novela? Fiquei absolutamente pasmo com isso. Eles não estavam 100%. Você? Não éramos nenhum. Não éramos um maldito. Não. Odeio te dizer. Seu conhecimento sobre isso, sim. É uma história de amor entre dois homens. É provavelmente uma das poucas que consegue isso. Chamaram de um fracasso de bilheteria que de alguma forma se tornou o maior filme a nunca ganhar o prêmio de melhor filme. Mas e se a verdadeira história por trás de Um Sonho de Liberdade for ainda mais incrível do que o próprio filme? Prepare-se para ficar de queixo caído. O acordo de $1 que mudou o cinema para sempre. Stephen King literalmente vendeu os direitos por $1 e nunca descontou o cheque. Aqui está algo que vai te surpreender. Quando Frank Darabont quis adaptar a novela de Stephen King, o mestre do terror não exigiu milhões. Ele vendeu os direitos por exatamente $1 através do seu programa Dollar Baby. Mas aqui está a surpresa que ninguém menciona. King nunca sequer descontou aquele cheque insignificante. Anos depois, ele o emoldurou e enviou de volta para Darabont com uma nota dizendo: caso você precise de dinheiro para a fiança. Com amor, Steve. Isso não foi apenas generosidade, foi pura genialidade. Aquele único $1 deu a Darabont total liberdade criativa, porque os executivos do estúdio não estavam pressionando por um investimento massivo. Tim Robbins revelou mais tarde que isso criou uma atmosfera quase mágica no set, onde eles podiam se concentrar na narrativa em vez da pressão comercial. O filme que eventualmente lideraria a lista dos melhores filmes do IMDb por décadas começou como uma reflexão tardia de Hollywood. Às vezes, as histórias mais poderosas surgem quando ninguém está assistindo. A ironia é perfeita. Um filme sobre paciência e pensamento a longo prazo precisava exatamente dessas qualidades para encontrar seu público. O local real da prisão traumatizou todo o elenco de maneiras que eles nunca esperaram. O reformatório do estado de Ohio não era apenas um local de filmagem. Era uma arma psicológica. Esqueça a magia da tela verde. Darabont escolheu filmar em uma prisão desativada de verdade que havia sido fechada apenas 4 anos antes, devido a condições desumanas. Os membros do elenco revelaram em entrevistas que passar por aqueles portões todas as manhãs mudou fundamentalmente suas performances. O lugar de Um Sonho de Liberdade. Bem, esses são... É como um BuzzFeed, qual prisioneiro sou eu, de Shawshank Redemption. Porque é em uma prisão, certo? Mais ou menos. Sim, é em uma prisão. Clancy Brown, que interpretou o brutal Capitão Hadley, admitiu que podia literalmente sentir décadas de miséria embutidas nas paredes. Tim Robbins ficava sozinho nas celas reais de 6 por 8 pés entre as cenas, absorvendo a realidade claustrofóbica do encarceramento. Ele descreveu sentir pânico genuíno quando as portas pesadas se fechavam. Um medo primordial que informava cada cena, mas aqui está o detalhe que vai te chocar. Muitos dos figurantes eram ex-presidiários daquela mesma prisão. Darabont contratou deliberadamente homens que haviam cumprido pena lá, e seus rostos marcados e olhares conhecedores não eram atuação. Eles estavam revivendo suas próprias experiências. A autenticidade era tão intensa que se tornou quase insuportável. A equipe de produção até envelheceu as paredes de forma diferente para cenas ambientadas em décadas distintas, tornando-as progressivamente mais limpas à medida que a linha do tempo retrocedia. Morgan Freeman criou um império criminoso inteiro para Red que nunca apareceu na tela. A história oculta de Freeman transformou Red no narrador mais complexo do cinema. Enquanto os espectadores conhecem Red como o sábio solucionador de problemas da prisão, Morgan Freeman construiu uma história criminal elaborada que transformou toda a sua atuação. Na mente de Freeman, Red não era apenas um assassino. Ele era um poderoso banqueiro do jogo do bicho na comunidade negra durante as décadas de 1930 e 1940. Esse passado imaginado explicava por que Red se tornou o conector definitivo de Shawshank. Alguém que instintivamente sabia como navegar nas estruturas de poder e fazer acordos acontecerem. Freeman revelou que essa história de fundo influenciou cada gesto e leitura de linha ao longo do filme. Quando Red conhece Andy pela primeira vez, ele não está apenas vendo outro prisioneiro. Ele está reconhecendo um homem que já teve posição e perdeu tudo. Essa base invisível deu à atuação de Freeman camadas que o público sente sem entender conscientemente o porquê. A narração funciona porque Red não está apenas contando a história de Andy, ele está se vendo refletido nela. Críticos e públicos têm elogiado a atuação natural de Freeman por décadas, sem nunca perceberem o quanto de construção deliberada de personagem foi necessário para criar essa sabedoria sem esforço. A profundidade da preparação de Freeman se revela em cada momento silencioso e olhar conhecedor.
Olhar. Os cartazes de filmes na cela de Andy contam uma história secreta de transformação psicológica. Aqueles cartazes de pin-up não estavam apenas escondendo um túnel, eles estavam mapeando a jornada de Andy para a liberdade. Todo mundo conhece o túnel atrás do pôster de Rita Hayworth, mas Tim Robbins revelou que os próprios pôsteres contêm um significado oculto que muda completamente como você entende o arco do personagem de Andy. A progressão de Rita Hayworth para Marilyn Monroe e depois para Raquel Welch não foi aleatória. Foi planejada deliberadamente para espelhar a transformação psicológica de Andy ao longo de seu encarceramento. Rita Hayworth representa a inocência dos anos 1940 e a nostalgia da antiga vida de Andy. Marilyn Monroe simboliza a complexidade e sensualidade do mundo, em mudança lá fora. Mas Raquel Welch, em 1 milhão de anos antes de Cristo, representa algo primal e elementar, um retorno aos instintos básicos de sobrevivência. Ela está literalmente vestida como uma mulher das cavernas, o que Robbins explicou representar Andy se despojando de todo condicionamento social, para se preparar para seu renascimento através do túnel. O diretor Frank Darabont confirmou essa interpretação, observando como cada pôster mostra progressivamente menos roupa, simbolizando a eliminação das restrições civilizadas. A cena final do pôster de Welch tremulando ao vento não está apenas revelando a rota de fuga, é a última barreira entre o aprisionamento e a liberdade absoluta. Tim Robbins interpretou Andy como duas pessoas completamente diferentes e ninguém percebeu. A atuação de dupla personalidade que enganou o público. Por 30 anos. Aqui está uma revelação que vai fazer você querer assistir novamente imediatamente. Tim Robbins não interpretou Andy Dufresne como um único personagem. Ele deliberadamente criou duas personalidades distintas. O Andy público que todos em Shawshank viam e o Andy privado que estava secretamente planejando sua fuga por 2 décadas. Essa divisão psicológica influenciou todos os aspectos de sua atuação de maneiras tão sutis que os espectadores sentem a diferença sem reconhecê-la conscientemente. Em cenas públicas, Robbins mantinha sua linguagem corporal rígida e controlada, seus gestos mínimos e calculados. Mas durante momentos privados, como quando ele toca a música de ópera ou trabalha no túnel à noite, sua fisicalidade inteira se torna mais fluida e natural. A transformação é tão gradual e habilmente executada que se registra emocionalmente em vez de intelectualmente. Robbins passou meses aperfeiçoando essa dualidade, criando o que ele chamou de o Andy que Shawshank quebrou, versus o Andy que Shawshank nunca poderia tocar. Essa camada oculta de atuação explica por que Andy parece simultaneamente resignado ao seu destino e misteriosamente esperançoso ao longo do filme. O gênio está em como Robbins faz ambas as versões parecerem completamente autênticas. Os padrões climáticos ao longo do filme são, na verdade, um código secreto. Cada gota de chuva e raio de sol foi cuidadosamente orquestrado para contar a história. Morgan Freeman revelou essa bomba em entrevistas. O clima em Shawshank não é aleatório. É um roteiro emocional cuidadosamente construído. Preste atenção e você notará que todo evento traumático acontece durante a chuva. A primeira agressão a Andy pelas irmãs, o assassinato de Tommy, a queda do diretor, todos acompanhados pela chuva. É a natureza refletindo a escuridão desses momentos. Mas a fuga de Andy acontece durante a tempestade mais violenta do filme, representando tanto o caos quanto a purificação. A chuva que lava sua identidade de prisioneiro torna-se um batismo de renascimento. Mais chocante de tudo, a cena final na praia no México é o único momento em todo o filme com um clima genuinamente bonito e ensolarado. Freeman revelou que todas as outras cenas ao ar livre foram deliberadamente filmadas com nuvens, céus nublados ou iluminação cinza para manter a atmosfera opressiva de prisão. O sol não brilha verdadeiramente até que Andy e Red estejam finalmente livres. Esta técnica de narrativa visual funciona de forma tão subliminar que o público nunca percebe conscientemente, mas afeta o tom emocional de cada cena. É o clima como desenvolvimento de personagem. O famoso final quase foi completamente cortado pelos executivos do estúdio. A reunião na praia que define o filme quase foi deixada na sala de edição. Prepare-se para ficar indignado. A cena final icônica mostrando Andy e Red reunidos na praia mexicana, consistentemente classificada como uma das conclusões mais inspiradoras do cinema, quase foi totalmente deletada. Os executivos do estúdio pressionaram muito para terminar o filme com Red simplesmente indo de ônibus em direção à fronteira, argumentando que mostrar a reunião real era desnecessário e tornava o filme muito longo. Frank Darabont lutou com unhas e dentes para manter essa cena, explicando que o filme não era sobre esperança como uma ideia, mas esperança realizada. Sem ver os amigos realmente reunidos, o público ficaria com a mesma incerteza que atormentou Red ao longo da história. Mas aqui está o detalhe da produção que vai te surpreender. Aquela cena na praia foi, na verdade, a primeira coisa que eles filmaram antes de Freeman e Robbins terem construído sua química na tela.
química. Darabont queria capturar a qualidade ligeiramente desajeitada e hesitante de velhos amigos se reconectando após anos separados. A contenção sutil que você vê na reunião deles parece autêntica precisamente porque os atores ainda não tinham desenvolvido o vínculo profundo que torna a cena na prisão tão cativante. Às vezes, as melhores escolhas artísticas vêm de limitações práticas. James Whitmore baseou Brooks na depressão de seu próprio pai. A subtrama mais comovente veio de uma tragédia familiar real. A história de Brooks que destrói emocionalmente os espectadores não foi originalmente planejada para ser tão devastadora. James Whitmore, que interpretou o bibliotecário idoso, revelou que baseou o personagem em seu próprio pai, que sofreu de depressão severa após a aposentadoria. A cena em que Brooks alimenta os pássaros no parque nem estava no roteiro. Whitmore sugeriu isso porque seu pai costumava realizar o mesmo ritual solitário após a morte de sua mãe. Essa conexão pessoal transformou o que poderia ter sido um subenredo menor em uma das explorações mais poderosas do cinema sobre institucionalização. A atuação de Whitmore carrega o peso do verdadeiro luto e observação, fazendo com que o trágico fim de Brooks pareça inevitável em vez de manipulativo. Frank Darabont revelou mais tarde que os executivos do estúdio queriam cortar toda a sequência de Brooks, argumentando que ela desacelerava a história principal. Darabont teve que lutar para mantê-la, explicando que, sem mostrar o que acontece com Brooks, a escolha final de Red de abraçar a esperança se torna sem sentido. O contraste entre Brooks escolhendo o desespero e Red escolhendo a esperança é o que dá ao final seu poder emocional. O investimento pessoal de Whitmore fez a diferença entre um artifício de enredo e uma história humana genuinamente comovente. A trilha sonora de Thomas Newman fica mais esperançosa nota por nota e ninguém percebe. A música literalmente contrabandeia a esperança para dentro da prisão uma medida de cada vez. Aqui está um detalhe que mudará a forma como você ouve o filme inteiro. A trilha sonora de Thomas Newman passa por uma transformação gradual de frieza mecânica para uma esperança calorosa que espelha a jornada de Andy de forma tão sutil que a maioria dos espectadores nunca percebe conscientemente. Tim Robbins revelou que as cenas iniciais na prisão apresentam música com uma qualidade austera, quase industrial, que reflete o sistema prisional desumanizante. Mas no ato final, a orquestração se torna rica em calor e até alegria. Essa progressão musical acontece de forma tão gradual que é percebida emocionalmente em vez de intelectualmente. A trilha sonora faz exatamente o que Andy faz ao longo do filme. Ela contrabandeia a esperança para Shawshank uma nota de cada vez. Newman foi indicado a um prêmio da Academia, mas perdeu para o trabalho de Hans Zimmer em O Rei Leão, que muitos estudiosos de cinema consideram uma das maiores falhas do Oscar. A música não diz como você deve se sentir. Ela evolui com os personagens, tornando-se mais humana à medida que eles redescobrem sua própria humanidade. É manipulação psicológica em seu estado mais sofisticado e eficaz. A sequência de Brooks, por si só, demonstra a contenção de Newman, usando uma melancolia suave em vez de crescendos manipulativos para capturar a confusão e o medo do velho. O fracasso de bilheteria do filme levou à sua imortalidade na televisão. Como um fracasso de 16 milhões de dólares se tornou o filme mais amado da América. The Shawshank Redemption arrecadou apenas 16 milhões de dólares durante sua exibição original nos cinemas contra um orçamento de 25 milhões de dólares, tornando-se um verdadeiro desastre comercial. Abrindo contra Pulp Fiction e Forrest Gump, foi completamente ofuscado pela concorrência mais chamativa. Mas o que aconteceu a seguir é uma das histórias de ressurreição mais notáveis de Hollywood. Quando a Turner Broadcasting adquiriu a Castle Rock Entertainment, eles ganharam os direitos de Shawshank e começaram a exibi-lo constantemente na TNT. Algo mágico aconteceu que ninguém previu. As pessoas não apenas assistiram uma vez, elas assistiram todas as vezes que aparecia na televisão. Morgan Freeman explicou que o filme se tornou um alimento reconfortante para a alma, um filme que os espectadores não conseguiam desligar, não importava quantas vezes já o tivessem visto. No final da década de 1990, a receita de aluguel de vídeo não apenas tornou o filme lucrativo, mas também o estabeleceu como um dos filmes mais amados de todos os tempos. A jornada paciente do filme, de fracasso a fenômeno, espelha perfeitamente a própria história de Andy, alcançando o triunfo através da persistência em vez de espetáculo chamativo. Às vezes, as maiores vitórias exigem a espera mais longa. A cena de alimentação com larvas exigiu intervenção de ativistas dos direitos dos animais. O corvo de Brooks, Jake, precisava de proteção contra a brutal eficiência de Hollywood. Aqui está um detalhe que parece inventado, mas não é. Ao filmar a cena em que Brooks alimenta seu corvo de estimação, Jake, a American Humane Association, interveio para proteger a ave da equipe de produção. O roteiro original pedia que Brooks alimentasse Jake com larvas vivas.
Mas os monitores dos direitos dos animais argumentaram que isso era muito severo e potencialmente prejudicial para o corvo. A solução foi tanto absurda quanto comovente. A equipe de produção teve que encontrar larvas que tivessem morrido naturalmente, atendendo às especificações rigorosas da AHA para o bem-estar animal. Bem-estar. Eles literalmente tiveram que obter larvas eticamente falecidas para uma cena de filme. A atenção aos detalhes não parou por aí. Tim Robbins passou um tempo considerável com Jake entre as tomadas, aprendendo os padrões de comportamento do pássaro para poder sincronizar seu diálogo com os guinchos naturais do corvo. Robbins ficou tão sintonizado com os hábitos de Jake que conseguia prever quando o pássaro faria barulho, permitindo-lhe entregar suas falas nos intervalos entre os grasnidos. A cena em que Andy conhece Jake pela primeira vez na biblioteca levou 9 horas para ser filmada porque eles tinham que trabalhar em torno do comportamento natural do pássaro. É um exemplo perfeito de como o compromisso de Shawshank com a autenticidade se estendeu a cada criatura no set. A lesão no ombro de Morgan Freeman veio de 9 horas jogando beisebol. A cena de beisebol quase destruiu o braço de arremesso de Freeman. Na cena em que Red e Andy têm sua primeira conversa significativa, Red está casualmente jogando uma bola de beisebol de um lado para o outro com outro prisioneiro. O que parece uma simples ação de fundo foi, na verdade, um exaustivo teste de resistência que levou Morgan Freeman aos seus limites físicos. A cena exigiu 9 horas seguidas de filmagem, com Freeman jogando a bola de beisebol continuamente, sem uma única reclamação durante toda a filmagem. No dia seguinte, Freeman chegou ao set usando uma tipóia, seu ombro completamente comprometido pelo movimento repetitivo. Mas aqui está o que torna essa história incrível. Freeman nunca pediu uma pausa ou um dublê durante aquelas 9 horas. Ele entendeu que a natureza casual do arremesso de beisebol era crucial para a autenticidade da cena, mostrando como a vida na prisão cria rotinas que se tornam quase meditativas. A dedicação física que Freeman demonstrou reflete os temas de resistência e amizade que permeiam o filme. Seu compromisso com aquela ação aparentemente simples ajudou a criar uma das conversas mais naturais e espontâneas da história do cinema. Às vezes, as cenas que parecem mais fáceis exigem um maior esforço para serem alcançadas. O filho de Freeman interpretou o jovem Red nas fotos de identificação e fez uma participação secreta. Alfonso Freeman desempenhou um duplo papel na obra-prima de seu pai. Quando você vê aquelas fotos mais jovens de Red durante suas audiências de liberdade condicional, não está olhando para um Morgan Freeman digitalmente rejuvenescido ou algum ator aleatório. Essas são fotografias reais do filho de Morgan, Alfonso Freeman, que tinha 35 anos na época das filmagens. A semelhança familiar era forte o suficiente para que o público nunca questionasse a autenticidade da aparência mais jovem de Red, mas a contribuição de Alfonso para Shawshank vai além de apenas posar para fotos. Ele aparece no filme como um dos prisioneiros zombando dos novos chegados, incluindo Andy, na primeira noite na prisão. Ele é quem grita: peixe fresco, para os novatos aterrorizados. Isso significa que o primeiro grande crédito de Alfonso no cinema envolveu interpretar 2 papéis separados, uma versão jovem do personagem famoso de seu pai e um preso barulhento aterrorizando o protagonista. É uma maneira única de entrar no negócio da família, e Alfonso aproveitou essa experiência para conseguir mais papéis nos filmes de seu pai, incluindo uma aparição memorável como técnico de impressões digitais em Seven no ano seguinte. A conexão geracional adiciona outra camada de autenticidade a um filme já obcecado com detalhes realistas. A narração icônica foi gravada 2 vezes devido a desastres técnicos. O trabalho lendário de voz de Freeman quase foi arruinado por equipamentos de gravação antigos. A narração de Morgan Freeman é tão integral a Shawshank que é impossível imaginar o filme sem sua entrega calorosa e sábia. Mas aqui está um pesadelo dos bastidores que quase descarrilou toda a produção. As gravações originais da narração eram completamente inutilizáveis devido a problemas técnicos. Freeman passou horas no estúdio gravando todos os 40 minutos de narração, apenas para descobrir que o chiado da fita e a má qualidade do áudio tornaram as gravações inúteis. A solução exigiu que Freeman regravasse toda a narração na pós-produção, um processo que levou 3 semanas para ser concluído adequadamente. Mas é aqui que a história fica interessante. Darabont tinha realmente reproduzido a narração original de Freeman no set durante as filmagens, permitindo que os atores reagissem a ela em tempo real. Isso significava que cenas como a sequência da cerveja no telhado estavam perfeitamente sincronizadas com o trabalho de voz de Freeman, criando uma integração perfeita entre narração e ação. A falha técnica, na verdade, levou a melhores resultados, pois a segunda sessão de gravação permitiu que Freeman refinasse sua interpretação com pleno conhecimento de como o filme final parecia e soava. Às vezes, desastres se tornam bênçãos disfarçadas. O diretor foi baseado em um verdadeiro oficial corrupto de prisão dos anos 1950. A atuação vilanesca de Bob Gunton teve uma inspiração aterrorizante do mundo real.
O diretor Norton não era apenas a imaginação de Frank Darabont correndo solta. Ele foi parcialmente baseado em um verdadeiro oficial de prisão do meio-oeste americano, que foi eventualmente condenado por forçar prisioneiros a realizar trabalhos de renovação em sua casa pessoal. Bob Gunton revelou que Darabont lhe forneceu jornais, recortes de jornal sobre este verdadeiro diretor, um homem que se apresentava como um cristão moralmente íntegro, enquanto simultaneamente tratava os prisioneiros como escravos pessoais e desviava fundos. Essa inspiração da vida real informou todos os aspectos da atuação de Gunton, desde as citações bíblicas justapostas com a crueldade casual, até a preocupação obsessiva com a aparência versus a corrupção moral. A autenticidade histórica torna a queda final do diretor ainda mais satisfatória porque representa justiça para as verdadeiras vítimas de tal abuso institucional. Gunton observou que entender esse contexto o ajudou a evitar interpretar o personagem como um vilão exagerado, em vez disso, fundamentando a atuação na banalidade do mal cotidiano. Quando o diretor escolhe acabar com sua vida em vez de enfrentar a prisão, não é apenas medo da prisão. É a destruição de sua autoimagem cuidadosamente construída como um homem justo. O diretor corrupto que citava a Bíblia não foi uma invenção de Hollywood. Ele foi inspirado na história penal real dos Estados Unidos. O tema da institucionalização impactou diferentes membros do elenco de maneiras inesperadas. Vários atores vivenciaram suas próprias versões de serem institucionalizados pela produção. O tema da institucionalização, como prisioneiros de longa data se tornam incapazes de funcionar fora das paredes da prisão, afetou o elenco de maneiras que ninguém antecipou. James Whitmore, que interpretou Brooks, revelou que, após meses de filmagem na prisão real, começou a se sentir genuinamente desconfortável ao deixar o set todos os dias. A rotina de se apresentar no mesmo local, seguir os mesmos horários e habitar o mesmo personagem criou uma dependência psicológica que espelhava a experiência de seu personagem. Tim Robbins experimentou algo semelhante, mas diferente. Ele se viu tornando-se cada vez mais protetor da cela de Andy, sentindo uma estranha sensação de posse sobre o pequeno espaço onde passava tanto tempo se preparando para as cenas. Robbins admitiu que no último dia de filmagem sentiu uma tristeza genuína ao deixar aquela cela pela última vez, apesar de ser uma réplica apertada e desconfortável de um espaço prisional. Morgan Freeman observou que o elenco desenvolveu sua própria hierarquia social semelhante à de uma prisão, com rotinas estabelecidas e regras não ditas sobre o comportamento no set. A localização autêntica da prisão não apenas proporcionou atmosfera, mas também afetou psicologicamente todos os envolvidos de maneiras que melhoraram suas performances. A vida estava imitando a arte da maneira mais desconfortável e eficaz possível. A transformação da biblioteca de Andy representou a visão de Darabont de redenção através da educação. O subenredo da biblioteca contém a declaração mais pessoal de Darabont sobre a dignidade humana. Enquanto os espectadores veem a expansão da biblioteca de Andy como um subenredo agradável, Frank Darabont revelou que representa sua crença central sobre redenção e potencial humano. A transformação de alguns livros empoeirados para a melhor biblioteca prisional da Nova Inglaterra não foi apenas desenvolvimento de personagem. Foi a declaração de Darabont sobre como a educação e a cultura podem sobreviver mesmo nos ambientes mais desumanizadores. As cenas da biblioteca exigiram uma preparação extensa, com designers de produção pesquisando bibliotecas prisionais reais para entender como esses espaços evoluíram ao longo de décadas. Eles descobriram que as bibliotecas reais das prisões frequentemente se tornavam os espaços mais humanizadores dentro de instituições de outra forma brutais, lugares onde os detentos podiam manter conexões com o mundo exterior e sua própria curiosidade intelectual. O papel de Andy como bibliotecário permite que ele toque a vida de quase todos os prisioneiros, proporcionando educação, entretenimento e esperança através do simples ato de compartilhar livros. Darabont insistiu em mostrar as melhorias graduais, desde conseguir alguns livros novos até, eventualmente, ajudar os presos a obterem seus diplomas de ensino médio. A biblioteca se torna um símbolo de redenção institucional, provando que até mesmo lugares projetados para quebrar o espírito humano podem ser transformados através de esforço persistente e genuíno cuidado pela dignidade humana. A cena da ópera foi o avanço de Darabont contra o bloqueio de escritor. A música de Mozart tornou-se o centro espiritual do filme através de uma criatividade desesperada. A famosa cena em que Andy toca o dueto de As Bodas de Fígaro nos alto-falantes da prisão é consistentemente classificada como um dos momentos mais transcendentais do cinema, mas surgiu da luta pessoal de Frank Darabont com o bloqueio de escritor. Enquanto escrevia o roteiro, Darabont se viu preso em como mostrar o impacto de Andy em toda a população carcerária em uma única cena poderosa. Durante suas dificuldades de escrita, Darabont ouvia Mozart para ajudar a inspirar sua criatividade, particularmente a peça que acaba no filme.
A beleza e a complexidade da música pareciam representar tudo o que Shawshank estava tentando destruir: esperança, cultura e conexão humana. Darabont percebeu que fazer Andy compartilhar essa música com toda a prisão criaria um momento de transcendência coletiva, mostrando como a beleza pode penetrar até nas circunstâncias mais sombrias. A cena funciona. É porque não é apenas uma rebelião contra a autoridade. É Andy oferecendo aos seus companheiros de prisão um vislumbre do mundo além de suas paredes. Tim Robbins acrescentou que o momento em que Andy aumenta o volume não estava no roteiro original. Foi sua ideia espontânea durante as filmagens, mostrando como o ator entendeu o significado mais profundo da cena. A construção do túnel de fuga tornou-se uma obsessão para a equipe de produção. Construir o túnel de Andy exigiu verdadeira expertise em engenharia. O famoso túnel que Andy cava ao longo de 19 anos apresentou desafios de produção únicos que levaram a equipe a se tornar engenheiros estruturais amadores. O túnel precisava ser convincente o suficiente para sustentar o dispositivo central do enredo do filme, enquanto era seguro o suficiente para Tim Robbins rastejar repetidamente durante as filmagens. O designer de produção, Terence Marsh, consultou engenheiros reais para garantir que as dimensões e os métodos de construção do túnel fossem realistas para o período e as ferramentas disponíveis para Andy. A equipe de construção do set construiu várias seções do túnel, cada uma projetada para diferentes necessidades de filmagem. Algumas seções eram mais largas para acomodar o equipamento de câmera, enquanto outras correspondiam à realidade apertada do que Andy teria criado com seu martelo de pedra. O aspecto mais desafiador foi criar a conexão do túnel com o sistema de encanamento da prisão, o que exigiu uma pesquisa detalhada sobre os métodos de construção de prisões dos anos 1940. Robbins passou um tempo considerável rastejando por esses túneis durante as filmagens, muitas vezes emergindo coberto na mistura de xarope de chocolate, serragem e água que representava o esgoto da prisão. O compromisso com efeitos práticos em vez de CGI deu à sequência de fuga uma autenticidade visceral que o público pode sentir. O túnel tornou-se um personagem por si só, representando a esperança literalmente esculpida na pedra. O impacto turístico do filme transformou Mansfield, Ohio, em um improvável local de peregrinação. O turismo de Shawshank salvou uma cidade em declínio e criou um fenômeno cultural inesperado. O reformatório do estado de Ohio, outrora um símbolo de fracasso institucional e miséria humana, foi completamente transformado pelo impacto cultural do filme. O que estava programado para demolição tornou-se uma das atrações turísticas mais populares de Ohio, atraindo mais de 100 mil visitantes anualmente de todo o mundo. A comunidade local em Mansfield, que sofreu com o declínio industrial, abraçou o legado do filme como um sustento econômico. A trilha de Shawshank agora inclui mais de uma dúzia de locais de filmagem em toda a região, criando uma economia de turismo que gera milhões de dólares anualmente. Os visitantes podem caminhar pela cela de Andy, ver o famoso carvalho onde Andy deixou a mensagem para Red e até rastejar por uma réplica do túnel de fuga. A loja de presentes da prisão vende lembranças de Shawshank, que vão desde o vinho Redemption Red até pôsteres de Rita Hayworth. Restaurantes locais oferecem itens de menu temáticos de Shawshank, incluindo hambúrgueres Get Busy Living e tacos de peixes e watanejo. A transformação de um lugar de punição para um local de peregrinação representa mais uma camada de redenção, provando que até os lugares mais sombrios podem encontrar um novo propósito através do poder da narrativa. A prisão que antes quebrava o espírito dos homens agora celebra a natureza inquebrável do espírito humano. Qual dessas revelações mais te chocou? Deixe seus pensamentos nos comentários, porque aqui está minha opinião controversa. Um sonho de liberdade funciona tão bem precisamente porque falhou inicialmente. Sem pressão comercial, Darabont criou algo autêntico em vez de lucrativo. Mas aqui está a pergunta que vai te manter acordado esta noite. Se os estúdios tivessem interferido mais, teríamos conseguido um filme melhor ou perdido uma obra-prima completamente?